Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube da Cereja. E hoje, conforme eu prometi na nossa última aula do frango assado, se você ainda não viu, assiste lá porque tá bem legal, eu vou ensinar vocês a fazer os salgadinhos utilizando esses dois moldes aqui que foram do nosso último lançamento e que fizeram muito sucesso. Então, eu vou te ensinar como tingir na cor certa, eu vou te ensinar a fazer ele em 3D, todos eles em 3D, vou ensinar a fazer uma técnica de recheio que fica muito legal para você poder também fazer o seu pastelzinho cortado ao meio, fica bem bacana. E também vou ensinar aí o acabamento empanado, a pintura na parte da fritura e o acabamento com ketchup e mostarda fake, que também foi um dos nossos últimos lançamentos, tá? Então, gente, vocês vão precisar dos moldes arte de massa, desses dois aqui, vão precisar da nossa farinha para empanado fake, ketchup e mostarda fake, tudo você encontra lá no site da Arte de Massa. Então, vamos começar aqui, gente, vou começar misturando a minha massinha. Eu vou usar para fazer esses salgadinhos, eu vou usar a massa pluma misturada com a massa natural. É necessário? Não é uma regra, tá, gente? É que eu acabei me acostumando a fazer essa mistura, porque eu acho que fica mais leve, seca mais rápido e encolhe bem menos. Então, eu viciei nessa tal de massa pluma. Se você não tem a pluma, você pode usar massa de EVA, que faz o mesmo efeito, tá bom? Então, aqui eu tenho massa natural e eu vou pegar a mesma porção da massa pluma. Eu sempre faço essa porcentagem, tá, gente? Meio a meio. Eu gosto de trabalhar assim. Particularmente, não gosto de trabalhar com a pluma sozinha. Não gosto. O resultado não me é satisfatório, assim, pelo menos pro meu tipo de trabalho, eu não curto. Agora, ela misturada nessa proporção meio a meio com a massa tradicional, o resultado fica excelente. Isso pro meu gosto, tá, gente? Cada um tem aí a sua própria maneira de trabalhar. E a minha é essa. Como a massa pluma, ela já é branca, ela já tem pigmento branco, então a gente não precisa usar uma massa branca também para misturar. Até pode, mas não é necessário, porque ela já tem a pigmentação necessária da cor branca, então eu uso para misturar com a massa natural mesmo. Feita aqui a minha mistura, eu vou colocar cor nela. Bom, gente, aqui vocês podem usar vários tons com fundo amarelo, tons terrosos, tá? Pra poder fazer o salgado de vocês. Eu vou usar essa porção aqui. Essa aqui é a cor loiro da Policol, então ela já vem tingida, é a cor que usa pra fazer cabelo loiro, né? O nome da cor é loiro mesmo. E ela tem esse tom assim, puxado pra um siena, pra uma mistura de siena com ocre. Tem esse tomzinho aqui. Vocês podem utilizar esse tom. Pode utilizar amarelo ocre, pode utilizar também o siena, que todos eles vão dar resultados parecidos e fica dentro do aceitável pra gente poder fazer os salgadinhos. Então, a quantidade que eu pego é bem pequena em relação à quantidade de massa que eu tenho aqui, porque eu não quero que fique uma cor muito escura. Eu quero que fique um tom, assim, do salgado cru. Por quê? Porque depois de seco, além da massa dar aquela escurecida, eu não vou conseguir sombrear para dar o efeito de frito se tiver muito escuro, porque eu faço sombreamento com pó, né, os pigmentos em pó. Então, eu não consigo chegar num resultado bom se o fundo tiver muito escuro. Por isso, tenham cuidado nessa etapa aqui e deixem um tom clarinho. Não tem problema, é como se fosse mesmo um salgadinho cru. A gente vai dar o efeito depois, na hora de fazer a pintura. Olha, gente, ele vai ficar nesse tomzinho aqui e tá ótimo. Não precisa ser mais escuro do que isso, tá? Esse tom aqui, essa base aqui de cor, ela também serve para fazer biscoito. Então, assim, se você quer um biscoito para fazer depois um tom mais assadinho, essa base aqui é ótima. Se você quer um biscoito com um tom mais amareladinho, aí você usa o amarelo ocre, tá? Ao invés dessa cor ou siena, você usa o amarelo ocre, que dá uma diferença. O ocre, ele deixa mais amarelado e o siena, ou esse aqui, o loiro, ele deixa um tom mais já, como se fosse um pré-assado.
eu vou fazer em 3D, porque eu acho que não tem graça em 2D, assim, esse canudinho. Então, eu vou fazer ele em 3D e eu vou ensinar pra vocês, vocês vão ver que é bem fácil. Eu fiz ele de uma maneira, quando eu desenvolvi a matriz, de que fica muito fácil juntar as partes pra fazer em 3D. E ele já sai do molde todo marcadinho. A parte do frito ali, a textura, ele sai bem marcadinho. Isso é uma coisa que eu tenho bastante cuidado quando eu vou desenvolver as minhas matrizes. Eu tento fazer as texturas o mais realista possível, que nem eu fiz a pele do frango, né? Então, também fiz com os salgados, eu tive esse cuidado. Ó, ele sai já com uma textura bem legal. Essa textura, depois de sombreado, fica muito bacana. Vou deixar ele separadinho aqui. Aí, pra gente juntar as duas partes. Vocês vão falar assim, ah, se vai juntar molhado, vai deformar. Gente, se a massa estiver no ponto bom de trabalhar, não vai deformar. Eu sempre bato nessa tecla e eu vou repetir sempre em todos os vídeos. Não se trabalha com massa mole em molde de silicone, porque não dá certo. A massa tem que ser firme, tá? Então, ela estando firme, ela não vai deformar, claro. Você vai ter cuidado, também não vai apertar. Mas você, fazendo como eu vou fazer aqui, não vai ter erro, ela não deforma. Então, ó, eu virei aqui um dos ladinhos. Não precisa passar cola, o que precisa é passar água em toda a extensão, tá? Água. E não muito também, só assim, espalhadinho com o pincel, porque a água já vai ativar a cola da própria massa. Eu prefiro não passar cola para não dar meleca. E não tem necessidade, na verdade, de passar cola. Cuidadosamente junta, ele já vai dar uma grudada. E aí, vem com uma agulha fina e suavemente, ó, vai tirando as emendas aqui do lado. Não se preocupem muito se vai sair um pouquinho da marcação, porque afinal de contas, é um salgado. Ele não é uma coisa toda retinha, toda precisa. Ele é assim, todo falhadinho mesmo. Aqui eu vou deixar mais pontudinho. Tô só apoiando na minha mão, não estou apertando. E não tá deformando, não tá tirando as marcações. Cuidado com essas massas que estufam, tá? Tem umas massas aí que só pela misericórdia. Estufa tudo e daí sai tudo a marcação. Mas aí a culpa é da massa, gente. Então, tem que ver aí a marca que vocês estão usando. Se tá dando esse tipo de problema, troca de marca. Ó, vou dar uma reforçadinha aqui, ó. Só pra dar uma disfarçada a mais nessa emenda. Aqui em cima eu não me preocupo muito, porque eu vou botar um negócio aqui depois. Eu vou botar um recheio aqui em cima, então não tem problema, tá? E aí, vocês vão deixar isso aqui secando, pode deixar apoiado assim. Em cima de alguma coisa. Que não grude, claro, né? Deixa secando, pra depois a gente poder fazer o sombreado. Porque o sombreado é só depois que seca. Tá? Então, essa é a primeira etapa do canudinho. Agora, a gente vai fazer a vina de salsicha.